Salve galera, beleza? LF aqui com vocês para fazermos mais uma questão de Química da prova da Universidade Federal de Uberlândia aplicada em 2023. Então a LF vai fazer mais uma questãozinha aqui, a questão 79, e vai falar um pouquinho sobre efeitos coligativos. Vem com a LF, sucesso total e garantido. Aqui você é VIP, vem comigo. Salve galera, vem com a LF, Química VIP, LF resolve com vocês. Vamos lá, vamos fazer mais uma questãozinha. Mesmo no Brasil, temperaturas de 0 graus podem ocorrer à noite nas regiões mais altas ou no sul. Pelas baixas temperaturas, a água pura no circuito de arrefecimento pode congelar. Bom, por outro lado, em um dia muito quente, em que o resfriamento do motor é mais difícil, a água de arrefecimento chega facilmente a mais de 100 graus, exigindo que o sistema trabalhe em uma temperatura mais alta. Bom, parte desse efeito é obtido pela pressurização da água como uma panela de pressão. O sistema fechado da água de arrefecimento também suporta uma pressão extra que impede que a água pura ferva abaixo de 121 graus. Então, para evitar problemas nos motores e em outras partes dos automóveis, é recomendado o uso de etileno glicol no líquido de arrefecimento a fim de, vamos lá, a gente está adicionando um soluto não volátil. Bom, vamos pegar aqui a água ela entra em ebulição, né, a 100 graus. Então vamos botar aqui, ebulição a 100 graus e ela congela a 0 grau. Beleza? Bom, quando a gente adiciona um soluto, tá, ao solvente, o que o soluto vai, o que na verdade o solvente faz? O solvente, ele tem a função de dissolver esse soluto. E o etileno glicol é um diálcool, tá? Ele tem duas hidroxilas aqui, ó. E aí ele tem uma boa interação com a água. Então a água vai interagir bem com o etileno glicol. E aí o que acontece? Se a água começa a mudar o estado físico dela, tanto para gasoso, né, que acima de 100 graus ela seria gasosa, e abaixo de 100 graus que ela seria sólida, ela vai perder, né, massa, e aí ela de massa líquida, né, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai deixar de solubilizar bem. Então ela vai dissolver, né? A função do solvente é dissolver e ele exerce essa função muito bem quando está no estado líquido. É a mais eficiente, né? O estado mais eficiente para dissolução, é o estado líquido. Então quando a gente adiciona um soluto não volátil, o que acontece? Aqui a gente tem um intervalo de temperatura no qual a nossa querida amiga água está líquida. Então, quando a gente adiciona um soluto, o que vai acontecer? Ela vai aumentar esse intervalo. Como é que ela pode aumentar esse intervalo? Ela aumenta esse intervalo aumentando o ponto de ebulição e diminuindo o ponto de congelamento. Então, ela só vai entrar em ebulição, como ele disse ali, a 121 graus. E o ponto de congelamento, né, o ponto de fusão, o ponto de congelamento, vai ser lá, eu vou chutar aqui um valor, tá? Vai ser menos 15 graus, porque ele não disse. Então, o que acontece? A gente aumentou o ponto de ebulição e diminuiu o ponto de congelamento. Agora, olha a variação de temperatura que a água ainda permanecerá líquida. Vejam, então ela vai ter uma variação maior, né, de temperatura no qual ela ainda é líquida, e aí ela vai conseguir exercer o seu efeito, que é o efeito de solubilizar um soluto. Beleza? Então, é isso que acontece. Então, o que vai acontecer? O ponto de ebulição vai aumentar, o ponto de congelamento, né, que a gente vai chamar de PC, ele cai. Além disso, a água para de evaporar facilmente. E como é que a gente mede a evaporação de um líquido? Pela pressão de vapor. Então, a pressão de vapor também vai cair, porque ela vai parar de evaporar de maneira mais fácil, né? Todos os líquidos evaporam, mas a água vai evaporar com uma taxa agora de evaporação um pouquinho menor, porque ela quer se manter líquida. É só você pensar nisso que você vai entender propriedades coligativas. Então ele diz assim, para que serve o etileno glicol? Aumentar a pressão de vapor. Não, a gente já viu que abaixa a pressão de vapor. Diminuir a viscosidade da água para evitar o atrito entre as partes. Não estamos falando aqui de viscosidade, não tem nada relacionado a isso. É mudança de estado físico que a gente quer avaliar. Diminuir a temperatura de congelamento. Opa, aí sim. Tá? Uma vez que há interação entre a substância e as moléculas de água, formando ligação de hidrogênio. Bom, isso aqui é bem plausível, né? Mas vamos ver aqui. Diminuir a densidade da água para que haja menos esforço do motor. Nada relacionado a isso. A gente quer ver
a não mudança de estado físico da água. Na verdade, a água quer evitar a mudança de estado físico, que não tem a ver com densidade, que é uma outra propriedade específica da água que não está relacionada à mudança de estado. E aí nós vemos aqui que a mais correta mesmo, né? A correta, na verdade, é a letra C. Beleza, galera? Então, isso aqui é o que nós chamamos de efeitos, né, coligativos. Beleza? São os efeitos coligativos que afetam as propriedades do solvente. Beleza? Aí alguns livros já chamam isso de propriedades coligativas. Beleza? Tem uma outra propriedade que é a pressão osmótica, tá? Que também vai aumentar, tá? Quando tiver mais soluta. A pressão osmótica é a pressão para evitar a osmose. Então, quanto mais soluto tem, mais fluxo de solvente em direção ao lado hipertônico, que é o lado que tem maior quantidade de soluto. Se a gente tem um lado agora mais concentrado, o líquido ele vai ter uma pressão, né? O que é a pressão osmótica? É uma pressão que a gente exerce para evitar a osmose. Então, se a gente tem uma osmose muito pronunciada, a gente tem que ter uma pressão maior. E a osmose é muito pronunciada quanto mais soluto tem na solução. Lembrando que isso aqui é para você, ó, macetinho aqui, ó. Para você, ó, o acento aqui refere-se que no ponto de ebulição aumenta o ponto de ebulição, ponto de congelamento cai, pressão osmótica aumenta e o Vzinho aqui de você, a setinha para baixo, indicando que a pressão de vapor diminui. E esse para aqui significa que é em relação ao número de partículas, tá, galera? Uma coisa muito importante é o seguinte: se eu colocar 0,1 mol de cloreto de sódio numa solução ou 0,1 mol de cloreto de cálcio, o cloreto de cálcio vai exercer o maior efeito coligativo. Ele vai abaixar mais e vai aumentar mais as propriedades que abaixam, né, e que aumentam. Beleza, galera? Então por quê? Porque ele aqui, a cada mol, ele libera 3 partículas, uma de cálcio e 2 de cloreto. Aqui o cloreto de sódio libera um de sódio e um de cloreto só. Belezinha? Então é isso, galera. Fizemos aqui uma revisão bem rapidinha de propriedades coligativas, dos efeitos coligativos, né, da ação do número de partículas dentro de uma solução. Lembrando que você tem que avaliar sempre a concentração em função do número de partículas. Então, o composto iônico, ele sempre vai ter, na mesma concentração, obviamente, um efeito mais pronunciado que um composto molecular. Então, se eu jogo sal de cozinha e açúcar, na mesma quantidade em mols, eu vou ter uma quantidade de partículas maior no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Se eu tiver 2 compostos iônicos, eu tenho que ver qual é a estequiometria do composto para eu poder ver, por exemplo, lá o exemplo que eu coloquei, né? Por exemplo, o exemplo, mas ficou redundante, tudo bem. O exemplo que eu coloquei lá, o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, ele vai gerar na solução 1 de cálcio, 1 mol de cálcio e 2 mols de cloreto. Então, no total, são 3 mols de partícula, né, a cada mol de sal colocado, beleza? Então é isso, se liga no LF, sucesso total e garantido. Aqui você é VIP, se liga na mentoria VIP do LF, tá vindo aí com força e muita química, show de bola para você. Vem comigo, sucesso total e garantido. Vamos resolver a próxima.